Seja bem-vindo a este canal. Diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 22, versículo 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Ou seja, Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Esse assunto sobre a vida após a morte, né, a imortalidade condicional, é algo negado não somente pelos adventistas do sétimo dia, mas por muitos crentes hoje, muitos cristãos evangélicos estão desinformados, desatualizados, não entenderam o que a Bíblia diz sobre o assunto. O assunto da ressurreição, ele sempre foi importante entre os judeus e até causou divisão entre eles mesmos, formando classes como, por exemplo, os fariseus e os saduceus. Ok? Então, até eles, que eram judeus, mantinham-se divididos concernente a um assunto tão importante e tão pertinente. Ok? Acontece que, em algumas vezes, Jesus foi interrogado por essas pessoas e tentaram colocar Jesus Cristo em xeque, ok? Mas Jesus Cristo, ele responde aqui, olha, eu sou Deus, né? Eu sou o Messias, né? E sirvo a Deus, o Deus daquele que não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, ok? Então, nós devemos entender que quase por toda a história da igreja cristã, houve aquelas pessoas que não acreditavam na imortalidade da alma, ok? Tivemos aí os movimentos milenistas, né? Esses movimentos, eles cresceram muito ali a partir do século XIX, né? E eles começaram a ajudar a ter crenças estranhas dentro da igreja cristã. Mas isso não vem somente do movimento milerista. Isso vem já do passado, ok? Mas acontece o seguinte, que este movimento, chamado movimento milerista, né, do qual a gente pode ver aí os adventistas do sétimo dia, por exemplo, é um movimento que eles eram concisos entre eles, mas depois eles foram se dividindo, né, se fragmentando em alguns movimentos sectários dentro do corpo de Cristo. E começaram até a combater o cristianismo bíblico histórico, tá? A fé cristã legítima. Então, a questão da parousia de Cristo também, a vinda de Cristo, é uma coisa que começou a mexer com muitas pessoas, né? Muitas pessoas começaram a ter suas interpretações particulares. E dentre esses vários participantes deste movimento, nós podemos encontrar um pastor metodista, ok? Chamado George Storrs, né? Que ele foi um dos maiores responsáveis pela elaboração de uma teologia chamada mais tarde de teologia adventista, ok? Nos anos que viriam, foi se formando essas doutrinas. E hoje, por exemplo, são bases de crenças dos adventistas, ok? Mas existe algumas declarações de historiadores adventistas muito interessantes. Por exemplo, eu tenho aqui uma declaração, né, de um dos historiadores do Adventismo, que diz o seguinte: o Adventismo sabatista recebeu esta concepção antropológica de duas fontes. Uma foi o ensino de George Storrs, ministro metodista. Storrs ficou convencido em 1840, após vários anos de estudo da Bíblia, que uma pessoa não possui imortalidade inerente,
mas a recebe somente como um dom por meio de Jesus Cristo. Então, nós temos aí, então, a pessoa de George Stories, né? O nascimento desse entendimento errôneo das Escrituras. Bem, George Stories, ele foi amigo de Charles T.C. Russell, fundador da seita das Testemunhas de Jeová. Então, nós temos aí duas seitas, tanto os adventistas do sétimo dia, como as Testemunhas de Jeová, tendo em George Stories, né, a sua fundamentação sobre alguns pontos de vista. E, no caso, estamos falando sobre a vida após a morte, sobre a imortalidade da alma e coisas desse gênero. Ok? Então, Charles T.C. Russell, fundador do Testemunhas de Jeová, por isso que as duas seitas são extremamente parecidas em pontos doutrinários. Ok? Os maiores ganhadores de Testemunhas de Jeová são os adventistas do sétimo dia. Ok? Então você também encontra dentro da Testemunhas de Jeová ex-adventistas. Mas alguns pontos, eles são extremamente semelhantes. Ok? Agora, George Stories, tá? Ele foi, como eu dizia para vocês, amigo de Charles T.C. Russell, e nos anos seguintes, a gente percebe até em um periódico da Testemunhas de Jeová, ele trouxe uma nota de redação lamentando o estado precário de saúde de George Stories. Nosso irmão George Stories, por um longo tempo, editor The Bible Examine, é conhecido pela maioria de nossos leitores como tendo sido obrigado por uma severa doença a parar com seu jornal. Ele, sem dúvida, sente, assim como nós, que deveria continuar a proclamação do amor de Deus por todas suas criaturas, ainda tendo muitas razões para agradecer a Deus por ser um privilegiado em gastar a sua vida tão longa no ministério e ser alguém tão consagrado ao Mestre. Então nós vemos aí as Testemunhas de Jeová confirmam a influência de George Stories na teologia russelita, né, na teologia das Testemunhas de Jeová. Há uma declaração interessante também. Russell mencionava bem abertamente a ajuda que recebera de outros no seu estudo bíblico. Não só reconhecia estar endividado com o adventista Jonas Eldon, mas referia-se com afeto a duas outras pessoas que o ajudaram no estudo da Bíblia. George Stetson era zeloso estudante da Bíblia e pastor da Igreja Cristã do Advento, né, na Pensilvânia. Então, o outro era George Stories, que era editor de Bible, né, a The Bible Examiner, Testemunho de Jeová, Proclamadores do Reino, página 45. Então, nós temos aqui alguns documentos que mostram que realmente houve uma influência, né, de George Stories, esse ex-metodista, né, na doutrina da imortalidade da alma. Ok? No próximo vídeo continuaremos este exame e também partindo para as Escrituras Sagradas. Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo estudo. Fique na paz.